Do chamado núcleo político foram condenados o ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, José Dirceu, o ex-presidente do PT, José Genuíno, e o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Do núcleo operacional, Marcos Valério, os então sócios dele, Ramon Rollerbach e Cristiano Paz, o advogado Rogério Tolentino e a ex-diretora financeira da agência SMPIB, Simone Vasconcelos. Do núcleo financeiro foram condenados os ex-dirigentes do Banco Rural, Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani. Outros condenados foram o ex-deputado do PL, atual PR, Bispo Rodrigues, os ex-sócios da corretora Bônus Banval, Breno Fischberg e Enivaldo Quadrado, o ex-primeiro secretário do PTB, Emerson Palmieri, o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, o ex-tesoureiro do extinto PL, Jacinto Lamas, o ex-assessor parlamentar do PP, João Cláudio Genu, o deputado do PT e ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, o ex-deputado do PMDB, José Borba, o ex-deputado do PP, Pedro Correia, o atual deputado do partido, Pedro Henry, o ex-deputado do PTB e delator do Mensalão, Roberto Jefferson, o ex-deputado do PTB, Romeu Queiroz, e o deputado do PR, Valdemar Costa Neto. O relator Joaquim Barbosa propôs que os ministros que absolveram réus do processo não votassem para estipular o tamanho da pena. Os ministros Aires Brito, Gilmar Mendes e Dias Toffoli discordaram, mas acabaram vencidos. O relator Joaquim Barbosa decidiu fixar as penas réu por réu, crime por crime. O início foi pelo núcleo operacional e o primeiro a começar a ter a pena fixada foi Marcos Valério. Como a quadrilha alcançou um dos seus objetivos, que era a compra de apoio político de parlamentares federais, esse fato, a meu ver, colocou em risco o próprio regime democrático, a independência dos poderes e o próprio sistema republicano, que é um dos pilares do nosso regime político. Até agora, Marcos Valério foi condenado a 11 anos e 8 meses pelos crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa e peculato. Valério também foi condenado a pagar quase R$1 milhão em multas. Barbosa também indicou a condenação do operador do Mensalão por outro crime de corrupção ativa, mas os ministros não chegaram a um consenso e a sessão foi suspensa. Além da segunda corrupção, falta calcular as penas dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Desculpa. 11 ministros, 38 réus, dezenas de advogados. Nenhuma prova, de forma nenhuma. Às 2h26 do dia 2 de agosto, começava a primeira sessão do julgamento do Mensalão. Declaro aberta esta sessão jurisdicional do Supremo Tribunal Federal. Foram 3 meses de julgamento, mais de 200 horas de sessão. E em todo esse tempo, o julgamento do Mensalão mostrou ao povo como é a rotina da Suprema Corte. As formalidades e as frases repetidas a cada sessão. Por favor, sentemo-nos. Não há objeção, declaro-a aprovada. Formalidades também no vocabulário dos juízes. E não logrou, data ver no Ministério Público, comprovar o dolo. Societas delinquentium. Pelo crivo do contraditório em juízo. Foram sessões cansativas. Não é isso. Talvez não tenhamos fôlego fisiológico para suportar mais 25 minutos. O relator Joaquim Barbosa sofreu com as dores na coluna. No centro do plenário, dando o ritmo e cuidando das normas, o presidente do tribunal. Ora firme. Eu indefiro a questão de orçamento. Eu não sustentei, presidente. Mas eu indefiro. Ora conciliador. Eu quero que você me garanta a palavra. E o voto do MNF. Não. Eu, como revisor... Ministro revisor. E quase sempre usando poesia. O universo e a esperteza humana não têm limites. Sobre o primeiro eu tenho dúvida. 8 dos 11 ministros que iniciaram o julgamento foram indicados pelos presidentes Lula ou Dilma.
Cada um dos 11 tem seu lugar marcado. Joaquim Barbosa, o relator, e Ricardo Lewandowski, o revisor, sentam-se quase de frente um para o outro. Muitas vezes em lados opostos também, nas ideias e argumentos. A primeira discussão foi no primeiro dia de julgamento. Discordaram sobre um pedido dos advogados para que o Supremo só julgasse os réus com foro privilegiado. Barbosa não concordava com o desmembramento. Eu, como revisor, ao longo desse julgamento, farei valer o meu direito de manifestar-me sempre que entender que isso seja necessário. E também quero... O revisor é deslealdade. Bom, ora... Vamos ouvir. Eu acho que é um termo um pouco forte que Vossa Excelência está usando. E já está prenunciando que esse julgamento será muito tumultuado. Para os advogados de defesa, o julgamento na Justiça Comum não atrasaria o processo. O que vai acontecer é que o processo vai pronto para um juiz natural decidi-lo e dar a sua sentença, condenatória ou absolutória ou desclassificatória. Os ministros se manifestaram e o pedido foi derrubado. O desmembramento desse processo já foi objeto de resolução deste plenário em mais de uma oportunidade. Não se pode, no mesmo processo, voltar atrás. A marcha é para frente. O julgamento seguiu, mas antes de começarem a votar, relator e revisor discordaram pela segunda vez. Joaquim Barbosa queria apresentar o voto em capítulos. O eminente relator, que tem uma ótica relativamente ao que se contém na denúncia, deverá ler o seu voto e esgotar. Isso é uma ofensa. Pois não. Não venha Vossa Excelência também me ofender. Por decisão da maioria, o julgamento foi dividido e os debates continuaram, porque no julgamento todas as decisões são colegiadas, ou seja, tomadas pela maioria dos ministros. Discussões, às vezes, de forma dura. Vossa Excelência não dirá a mim o que eu tenho que fazer. Vossa Excelência já ouviu o meu voto, eu preferirei o meu, cumprirei o meu dever como entendo que deve ser. Mas faça-o corretamente. E, por favor, não me dê conselhos. 25 foram condenados. Para o Supremo Tribunal Federal, ficou comprovada a existência do mensalão. Como ficou conhecido, o esquema da compra de voto de parlamentares para dar apoio ao então governo Lula no Congresso. E que dinheiro público foi usado para abastecer o esquema.